Vamos saber com quem entende? Vamos com o professor Maurício Bellinello. Mercado de commodities no ar, Davi. Professor Maurício, muito boa tarde, seja bem-vindo. Fala, João, boa tarde a toda a audiência do Tempo e Dinheiro. Bom, vamos à nossa manchete aí, alta de taxa de juros, Copom, Fed, mundo todo. Como é que você viu isso dentro do normal, dentro do esperado? Veio as duas em linha, né? Os Estados Unidos aumentaram em 0,5% para 1% a taxa de juros dele anual. O Brasil subiu em 1% também, levando para 12,75%. O Brasil, por enquanto, o mercado estima uma nova alta e acaba de mais 0,5% para junho, que é a próxima reunião. O detalhe está nos Estados Unidos. A próxima reunião, o mercado já está apostando em 0,75% de alta, que se confirmar, vai ser a mais forte alta de juros em uma reunião em mais de 20 anos, João. Então, assim, toda atenção para os americanos, que eles levaram ontem em 0,5%, foi um tendel, porque eles praticamente dobraram a taxa de juros lá, a mais alta taxa de 22 anos, e agora a próxima, o mercado está achando que eles vão dar um pulo maior ainda de 0,75%, quase que 1% de uma vez só. De uma vez só, e vai levar, se isso acontecer e isso se confirmar, vai ser a maior alta em uma só reunião em muitos anos, mais de 2 décadas, né? E o mercado já está estimando o final do ano acima de 3%, em 3,25%, e julho do ano que vem, o meio do ano que vem, entre 3,5% e 4% no final do ano. Não sou eu falando, são os grandes operadores de juros dos Estados Unidos. Existe uma conta que a gente faz, que a gente consegue ter essa informação, João. Bom, a pergunta subsequente é quais são os impactos disso, as consequências, mas antes vamos colocar o Brasil também, porque nós levamos aqui a nossa taxa de juros, conforme eu disse, para segurar a inflação, etc., mas também para segurar os dólares aqui, né? Nós estamos praticando a maior taxa de juros reais do mundo, 6,25%, é isso, professor? Vai depender do que saiu o IPCA agora, né, na próxima informação, mas nós estamos sim na faixa dos 6% de juros reais, pelo menos na ponta longa. Por que eu falo ponta longa, João? Porque hoje você pode comprar um juro brasileiro nessas taxas que a gente está falando, acima de 12% ao mês, só que são taxas que vão ser pagas até 2030. Ou seja, lá a inflação vai estar perto de 3%, 4% e o Brasil vai continuar pagando 12% para quem pegou esse título agora. Ou seja, a depender de como for a inflação daqui a 1 ano ou 2, vai ter título brasileiro, e não é pouco título, provavelmente na casa do R$1 trilhão, pagando mais do que 8% de juros reais. Então é uma briga, eu pago mais, é uma briga de ver quem paga mais, né? 4% lá, 8% aqui. O Brasil é das economias que a gente chama de mais confiáveis do mundo. O Brasil está disparado pagando a maior taxa do mundo nesse momento, com perspectiva de pequena alta, mas que vai levar a gente para 13%. E isso é uma tentativa de controlar, como você bem explicou, a manutenção dos dólares dentro do Brasil. Mas, se as taxas de juros americanas forem mesmo para casa dos 3%, João, essa é uma briga no mínimo inglória, porque é basicamente impossível você competir com os Estados Unidos quando o assunto é segurança, né, do ponto de vista do mercado financeiro. Então, isso agora a gente está enxergando o maior, que eu falo, é uma brincadeira, ligaram o maior aspirador de dinheiro do mundo, que não era ligado nesse ritmo desde 2006, João. A última vez que ele teve esse ritmo que a gente está vendo vai fazer 16 anos agora. Troca em miúdos, quais serão as consequências disso para o Brasil, para a sociedade brasileira e depois para o produtor? Me dê exemplos, mas troca em miúdos, o que significa? Vai sugar todos os dólares para lá? Os investimentos irão para lá? É muito simples. O agricultor brasileiro hoje, que tem que cuidar do clima, cuidar disso, cuidar daquilo, não tem financiamento, uma série de riscos, ele vai e planta a soja dele lá e ele ganha hoje, com sorte, 15% de lucro, certo? 10%, 15% de lucro. Ao invés de você fazer isso, que tal se você pegasse todo o seu dinheiro e colocasse num título do governo, que vai te colocar líquido no seu bolso 10%, 11%, sem risco, João, basicamente. Não é uma sugestão, é uma constatação, né, Maurício? É uma constatação, isso não é sugestão, não. Eu estou explicando para as pessoas o que acontece quando os juros sobem. Todo mundo que ia fazer uma atividade produtiva
correr risco, uma indústria, uma empresa, financiar uma casa, comprar um carro, grandes movimentos de dinheiro, a pessoa simplesmente não faz. Das duas, uma, ou porque o custo do empréstimo vai ficar na estratosfera, porque lembrando, o banco, ao invés de prestar para você financiar um carro ou financiar uma colhedeira, por exemplo, ele dá para o governo, que vai pagar 12% ao ano, e você, então, se quiser dinheiro do governo, o dinheiro para financiamento, vai ter que pagar mais. 15%, 16%, 20%, não importa. Então, quando acontece o movimento de alta de juros, que é muito raro acontecer, acontece uma vez a cada 10 anos, como a gente está vendo agora, literalmente, isso gera um movimento de enxugamento de dinheiro do mercado. Tudo quanto é dinheiro que ia para outros lugares, deixa de financiar atividades produtivas e vai financiar juros, João. Mas a gente pode concluir que as coisas irão aumentar, né? Os preços, de forma geral. O preço da semente, o preço da colheitadeira, o preço da energia, isso para o produtor, né? Fora os custos também para a sociedade. Isso, o preço já está num patamar muito alto, né? Eles devem, no mínimo, se estabelecer por aí, especialmente quando a situação da Ucrânia não melhorar, mas principalmente para quem precisa de financiamento, né? De safra, de equipamento, do que quer que seja, o dinheiro vai ficar muito mais caro. Já está, né? No Brasil mesmo já está. E agora, se isso acontecer, e vai acontecer nos Estados Unidos e na Europa, muito dinheiro que viria para cá para financiar nossa economia e manter o dólar baixo, obviamente vai buscar portos mais seguros que vão pagar taxas mais altas do que a gente paga agora. Portanto, é muito ruim falar isso, mas isso inclusive é um ciclo natural do mercado. A gente deve ver, como eu já falei já há algumas semanas e meses já, uma economia nos Estados Unidos entrando num cenário que a gente chama de recessão. É quase inevitável, porque já tivemos inclusive o primeiro trimestre de PIB negativo, retraindo, né? Então agora a situação, pelo menos nos próximos 6 meses, João, não é uma situação onde as pessoas devem se tornar muito otimistas. Ou seja, é hora de você manter custos em ordem, tudo em ordem, o mínimo de financiamento possível, garantir, como eu tenho brincado com os meus alunos, João, mantenha a inflação dentro da sua casa o mais baixo que você puder. Bom, a gente vai falar de um outro problema também, que você já antecipou para mim antes do programa, que é o Joe Biden, os americanos comprando petróleo. Isso é outro furacão que está surgindo lá, fora o problema também da safra, que está debaixo de chuvas e tal. Mas, voltando aqui ao Brasil, não sei se é a sua opinião, mas a minha, eu acho que nós estamos com um timoneiro no nosso barco muito competente, que é o Paulo Guedes, o ministro da Economia, porque o Brasil, nesse instante, está para o povo mais necessitado, para as pessoas mais necessitadas, fazendo um Auxílio Brasil que está virando lei, R$400, né? Não é por família, mas por integrante. Sim. E também, hoje, por exemplo, os assegurados do fundo, quem tem fundo de garantia FGTS, está podendo sacar R$1.000, que é dinheiro para poder girar a economia. Essa posição do Paulo Guedes de fazer com que tenha mais dinheiro, ou seja, mais consumo, e o produtor vendo preços mais altos, produzindo mais, seria a ferramenta mais correta para combater a inflação, na sua opinião, Maurício? Ela não é exatamente eficiente para combater a inflação, João, porque como você joga dinheiro no mercado, as pessoas vão para o mercado e vão comprar comida, comprar essas coisas, isso naturalmente aumenta o consumo, o que tende a pressionar a inflação. Porém, esse tipo de estratégia que ele está fazendo agora, ela tem um nome. Ela chama de estratégia anticíclica. O que isso quer dizer? Quando a gente está num ciclo de queda, desemprego em alta, inflação em alta, e principalmente renda das famílias em queda, que é o somatório desses dois, do desemprego e da inflação, o governo fazer uma ação direta para manter o consumo das famílias bem, para que elas possam comer e movimentar a economia, é uma ação muito importante. Detalhe, foi exatamente esse tipo de ação que fez com que os Estados Unidos não tivessem uma recessão muito grave durante o Covid. Porque os Estados Unidos injetaram muito dinheiro nas famílias, diretamente na mão das famílias, durante o lockdown, e o Brasil, nesse momento, falhou um pouco nesse sentido, botou menos dinheiro do que poderia ou deveria, e conteve uma crise de grande porte. Então, ações anticíclicas como essa agora, elas são sim recomendáveis, mas é muito bom lembrar, isso não é capaz de resolver a situação. Ninguém espera que isso vai resolver, porque, de novo, o que é que resolve? A economia crescendo, emprego sendo gerado, né? Financiamentos mais baratos, e isso só deve acontecer, João, quando o ciclo econômico global voltar a acelerar. E como eu já tinha dito para você há meses já, eu acho que isso só deve acontecer em 2023, João. Bom, então temos que nos preparar para uma situação anticíclica americana, de recessão mais à frente,
E o Brasil também está nesse barco. Nós vamos ter esses impactos, Maurício? Não tem como, né? Uma coisa, como eu gosto de lembrar, os Estados Unidos e a China são as duas principais. Imagina um trem, João. China e Estados Unidos, os Estados Unidos primeiro, China depois, são as locomotivas, certo? Do trem. Se eles começam a ter problemas lá na ponta, começam a desacelerar, o trem inteiro desacelera, né? E o Brasil é basicamente um exportador de commodities, né? De matérias básicas. Então, se a economia está desacelerando, ele vai vender menos minério de ferro, menos petróleo também, porque consome menos, alimentos nem tanto, especialmente no momento de escassez. E esse é um ponto importante de ser dito agora. O Brasil está numa posição, na minha opinião, muito privilegiada nesse sentido, porque a gente, como um grande celeiro de produção de itens agrícolas, num momento de escassez generalizada de trigo, milho, soja, principalmente de café, também em relação, é claro que é um ativo menor, mas ainda assim muito importante, o Brasil se coloca numa posição privilegiada. Mas tentar crer que os Estados Unidos, estando num movimento de recessão, uma economia encolhendo, parando de comprar, lembrando que os Estados Unidos agora, João, estão em pleno emprego nesse momento. Então, dentro do movimento de recessão, eles vão provavelmente aumentar o desemprego também. O Brasil, naturalmente, no mínimo, não vai conseguir acelerar sozinho. Mas eu não tenho a menor sombra de dúvida que, frente aos últimos dois movimentos recessivos que aconteceram, 2014 e 2008, o Brasil está provavelmente no melhor cenário interno do que já esteve nos últimos 14 anos, na minha opinião. Tem a pergunta aqui do Flávio Maschio: com a taxa de juros alta, o valor da soja pode aumentar para o produtor brasileiro? Difícil. Porque lembrando, né, a soja, nesse caso, ela só está no patamar que ela está por causa da quebra de safra Brasil e Argentina. Né? Chegou na casa dos $17. Já disse isso várias vezes. Se o Brasil não tivesse quebrado a safra e a Argentina também não, a gente teria volumes muito mais altos de soja no mercado. Se a oferta tivesse maior, os preços estariam menores, certo? Portanto, especialmente, acho que a semana que vem, que saiu o dado do USDA, né, a primeira confirmação de safra dos Estados Unidos, se vier uma safra, uma área de plantio grande, e é o que se espera, no mínimo, crer que a soja vai subir mais do que isso está agora, tem duas possibilidades para isso acontecer. Ou a oferta vai quebrar, Estados Unidos vai querer ter quebra de safra, o que por enquanto não é uma previsão, ou o consumo vai explodir por um motivo ou por outro. Isso, pelo menos por enquanto, não está no radar também. Então, no caso das commodities, especialmente as agrícolas, a relação geralmente é ligada entre oferta e demanda. Se você tiver problema em algum desses dois, você vai ter deslocamento de preço. Os juros por si só, viu, Flávio? Como eles são um enxugador de dinheiro, de forma geral, isso tende a reduzir, na média, a renda das famílias. E se as famílias têm menos dinheiro dentro de casa, em geral, isso pressiona os itens de consumo para baixo e não para cima. Tá bom. Vamos ver as consequências disso na política, na corrida eleitoral, porque vai bater bem no momento da eleição, já com o Paulo Moro, nosso cientista político, que está já nos acompanhando aqui, junto com o Sérgio Braga. Mas, para encerrar, essa história dos americanos comprarem petróleo, mas eles não têm uma reserva, dizendo que tinha minas e minas cheias de petróleo, sei lá o quê. De repente vai comprar petróleo, como assim, professor? Eles têm realmente uma reserva estratégica de petróleo, né? Não só de petróleo, mas de grãos também. Só que o que acontece? Eles estão consumindo essa reserva, enquanto eles mesmos não aumentam a produção. E as reservas estratégicas de petróleo agora nos Estados Unidos e os seus derivados está no menor nível desde 2005, há 17 anos. E agora existe uma lei dentro dos Estados Unidos que obriga que eles não deixem essa reserva baixar de um nível específico. E hoje vazou que o Biden vai ter que comprar petróleo no mercado, e isso imediatamente pressionou o preço do petróleo, de todas as commodities, as derivadas, para cima. E colocou, inclusive, tanto no petróleo quanto nos derivados, uma pressão enorme, mas no Brasil, João, uma pressão enorme. Hoje, para você ter uma ideia, a defasagem do preço do diesel em relação à da Petrobras já está girando de novo, chegou a diminuir um pouco, voltou para a faixa do R$ 1,80 nas refinarias. A Petrobras teria que aumentar em torno de R$ 1,80, e a gasolina em torno de 90 centavos a R$ 1,00 de aumento, que a Petrobras também está represando nesse momento, João. Barbaridade, tia. Mas olha que a notícia interessante aqui da Reuters, dizendo que o governo brasileiro, o Brasil, vai vender petróleo. Ué. O Brasil é vendedor de petróleo. O Brasil produz mais petróleo do que consome. A notícia eu não passei completa. As vendas deverão saltar, vamos vender mais. Isso.
porque com a parada da Rússia, né, ou com o problema na Rússia, o Brasil, obviamente, passa a ser um exportador ainda mais forte. O Brasil produz um pouco mais de 3 milhões de barris de petróleo por dia. O problema é que isso cria um outro problema para nós, porque a gente exporta petróleo e compra gasolina, exporta petróleo e compra diesel. Exporta um produto barato, porque o petróleo relativamente é barato em relação à gasolina e o diesel, e, obviamente, a gente literalmente importa a inflação, João. Bom, aqui duas informações para terminar a sua participação conosco, Maurício. O petróleo, nesse instante, entrou no vermelho, está recuando, estava 108, agora está 107,32 o barril. No entanto, o dólar está subindo aqui no Brasil, o dólar está tendo uma acelerada no mundo todo. O dólar aqui no Brasil, 5,05 agora, e a Reuters está dizendo que o dólar dispara 3% frente ao real, com o rally global da moeda após essa informação, essa decisão do Banco Central norte-americano. Tem um rally atrás da moeda e o dólar está subindo no mundo todo, inclusive aqui no país. É exatamente isso, João. O dólar está agora no mais alto nível desde 2002, nos últimos 20 anos, em relação a todas as outras moedas. Então é isso, o mundo inteiro está tendo sua moeda depreciada. Sabe qual é a única moeda que não está sendo depreciada, João? O rublo. Juro, é a única. Mas também está cercado, né? Está cercado, coitado não, né? Mas está cercado lá, mas é a única. Todas as moedas do mundo, incluindo o real, obviamente, estão sendo desvalorizadas nesse momento frente ao dólar, e o Brasil, nesse caso, não será uma exceção. Ainda que, pessoalmente, eu acho que a faixa de preços do dólar ainda não é exatamente preocupante, essa faixa dos 5 a 5,10, especialmente para quem estava a 5,90, né? Mas é o que eu falei, eu acho mesmo que depende de uma melhoria global para que a gente veja. Lembrando que para o agricultor brasileiro, a alta do dólar é uma boa notícia, porque o produto que a gente vende, soja, milho, trigo, café, são dolarizados e isso tende a melhorar a margem de lucro do agricultor, ainda que, obviamente, os insumos também subam. Para encerrar, claro que eu não quero forçar a barra de uma mensagem otimista, mas você já disse, apesar de todos os problemas mundiais, todo mundo causado pela guerra, etc., etc., parece que o Brasil é a bola da vez, nós estamos no bom caminho. O real, a moeda real, por mais incrível que pareça, é a moeda com o melhor desempenho no mundo no ano. É a melhor de todas, o real brasileiro. Todas as outras moedas estão caindo muito. O Brasil tem a melhor moeda no ano, ou seja, eu não tenho dúvida em dizer que o Brasil está numa situação privilegiada frente ao que esteve nos últimos 10 anos. Isso não quer dizer que nós estamos numa situação boa, ou seja, boa, né? Ou seja, puro otimismo, não é isso. Mas eu tenho a leve impressão que passado 2022, especialmente se a gente não tivesse problemas maiores nas safras de grãos que vem para o segundo semestre, João, o Brasil tende a fechar 2022 na liderança global, muito perto disso, do ponto de vista dos dados de PIB, porque esse vai ser um ano muito dolorido para a maioria dos países, viu? Eu sinceramente acho que o Brasil está mesmo, frente à realidade atual, numa situação muito privilegiada em relação à maioria dos demais países, incluindo os Estados Unidos. Liderança global de PIB, de aumento de PIB, professor? É, porque o Brasil provavelmente esse ano deve ter um PIB perto da linha do zero, ou perto disso. E muitos países deverão fechar o ano com PIB perto do negativo, né? Por causa da recessão global. Europa mesmo, detalhe, né? Eu falei outro dia para o Braga que a Itália está com 46% de inflação, a Alemanha está com 35% de inflação. Será um ano extremamente doloroso para muitos dos países que a gente tem como líderes, porque o Brasil, nesse momento, já está conseguindo, inclusive, fazer a inflação convergir para baixo, João. Ei, Brasil. Legal, muito bom. Muito boas suas informações, Maurício. Fiquei feliz. Muito obrigado. Esperamos a mesma qualidade de informação amanhã, com nova edição aqui do Tempo e Dia. Te aguardamos. Eu que agradeço, João. É sempre um prazer participar. Um grande abraço a todos, viu?